pessoal, boa noite a todos. A todos que estão aqui presentes, fisicamente, a espiritualidade amiga que se faz presente, e o pessoal que está nos vendo também. Boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente algumas coisas, mas a proposta é a mesma. Eu sei que está marcado 2 pessoas na palestra, mas a Vivian pediu para pedir desculpas para vocês. Infelizmente ela não pôde estar aqui. Houve uma pequena troca de compromissos para ela que ela não podia faltar. Então, ela pediu desculpas, mas estamos aqui. Vamos ver o que a gente consegue dialogar na noite de hoje. Para a gente começar a nossa conversa dessa noite, eu vou pedir para quem se sentir confortável, fechar os olhos, agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente neste momento, neste espaço, que ela possa estar conosco cada vez mais, que nessa noite possamos estar inspirados por toda essa espiritualidade, possamos estar de corações abertos, que os nossos amigos espirituais, anjos de guarda, protetores, aqueles a quem se designaram a estar conosco, possam nos acompanhar cada vez mais, nos instruir e nos auxiliar nas nossas caminhadas, nos nossos movimentos, inclusive agora nessa proposta, que a espiritualidade possa sempre estar conosco, que assim seja. Bom, hoje a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre uma das coisas mais simbólicas, na minha opinião, quando a gente fala sobre Jesus, sobre o seu nascimento e sobre toda a sua história. Mas antes da gente começar com tudo isso, como eu sempre faço, eu vou deixar 2 palavrinhas para a gente ir pensando na noite de hoje. Tá? A palestra de hoje a gente vai tentar defini-la em 2 palavras. A primeira palavra é mudança e a segunda palavra é aprendizado. Beleza? Então guardem essas 2 palavrinhas aí, que agora eu vou contar uma história para vocês. Porque eu sou uma pessoa que não faz palestras, a gente conta causos e de vez em quando a gente fala alguma coisa que seja um aprofundamentozinho. Brincadeira. De vez em quando não, a gente sempre fala, porque o evangelho é sempre muito profundo, né? Mas eu vou contar uma história para vocês. Conta-se, numa determinada passagem de tempo, que existisse um grande rei que tinha domínio sobre muitas terras existentes, e ele recebeu um comunicado de uma profecia de que em breve nasceria um rei que seria muito maior do que ele e poderia transformar o seu reino em algo muito pequeno, pois o reino dele seria muito maior do que se poderia ver. Então, este rei, com medo de perder, né, o seu trono, com medo de ser destronado pelo novo rei que nasceria, pediu que todas as pessoas voltassem para os lares que envolvessem os seus maridos, que fossem a cidade natal dos homens. Pois bem, neste mesmo contexto, um jovem casal, composto por um carpinteiro e uma mulher prestes a dar à luz, saem de Jerusalém e sobem para Belém, que era a cidade natal do marido deste carpinteiro. E essa trajetória ocorre de uma maneira um pouco lenta. Afinal de contas, ela estava grávida, naquela época não existiam carros, o transporte era feito via camelo, então dá um pouquinho de trabalho para você chegar em alguns lugares desse tipo, né? Camelos, burrinhos, até alguns cavalos se achava, mas era muito comum que fossem feitos de camelos ou burrinhos. No caso deles foi feito de burrinho mesmo, porque camelo não ia dar para ficar confortável com aquela barriga desse tamanho, né? O bebê prestes a nascer não ia ser muito confortável. E aí eu digo para vocês que aconteceu algo muito significativo. Este casal chega a Belém à noite, e em todos os lugares em que eles batem,
Não há como abrigá-los. Não há mais espaço. Há uma necessidade grande de abrigo, mas não há uma oferta muito grande de abrigo. Até que, num determinado momento, eles encontram algum espaço em meio a um lugar extremamente rústico, onde esta mulher dá à luz a uma criança que não deu para ser embalada em um berço de madeira, mas foi colocada em um local muito aconchegante, muito pequeno, digamos do tamanho exato daquela criança, para que ela fosse velada. Depois de um tempo, chegaram 3 visitantes e deram a ela presentes para comemorar esse nascimento. E a partir disso, a história dessa criança vai se formando, vai se construindo e vai se transformando em algo muito grande. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de um rei que tinha um poderio muito grande por muitos países, eu estou falando do rei Herodes, que recebeu, por profecia, a fala de que nasceria um rei que seria muito maior do que ele e que o faria perder o seu reino. Ele, então, por medo, manda que todos façam o censo, calcula ali mais ou menos a data de nascimento e fica aguardando o nascimento desse rei. Mas ele não fica aguardando sem fazer nada. Ele toma suas devidas precauções, né? Este menino que está no ventre ainda de sua mãe é Jesus no ventre de Maria, que segue com José, de Jerusalém a Belém, para que seja feito esse recenseamento de José. Porque naquela época o que valia era a cidade natal dos homens. Como a gente sabe muito bem, na Bíblia, as mulheres não são muito citadas. Algumas são mais importantes e elas... mais importantes definidos historicamente, tá? E, então elas são citadas. Mas geralmente as mulheres, as esposas dos homens, elas não eram citadas. Tanto que a linhagem era mais paternal, né? A árvore genealógica ela era feita de uma forma mais paternalista do que de uma forma mais maternalista. Mas de toda forma, nós temos aí então a presença de José, Maria e Jesus nessa história, nesse contexto. E aí a gente volta para o nosso nome da nossa conversa de hoje. A lição da manjedoura. Como vocês sabem, eu gosto muito de pesquisar alguns significados para que a gente consiga fazer um paralelo e entender mais ou menos o que eles querem dizer. Fui pesquisar o que significa lição. Então, é algo que é aprendido, ou algo a se aprender. E manjedoura é um recipiente, onde se coloca comida de animais. Mas eu vou me deixar no recipiente. Então, a lição da manjedoura, nós podemos atribuir como uma proposta de aprendizado, é um recipiente que propõe um aprendizado, né, que propõe aprender algo. E o que a gente vai aprender? Nós vamos aprender que nós nos caracterizamos, dentro desse contexto, dessa história de Jesus, de muitas maneiras. Em quantos momentos da vida nós fomos o rei Herodes, que por medo da mudança e de perder algumas coisas, acabamos nos privando de fazer algo que queríamos e tomamos as nossas medidas para que não pudéssemos perder as coisas que já tínhamos. Em que momento da vida a gente se transformou nas pessoas que não acolheram José e Maria em Belém, disseram que não havia espaço para elas naquele momento? Pois é. José, Maria e Jesus representam uma mudança. Tanto o rei Herodes quanto as pessoas que estavam naquele momento não estavam prontos para essa mudança. Vejam, eu não disse não queriam, eu disse não estavam prontos. Porque, sendo bem franco e claro aqui para a gente, né? Geralmente a gente nunca quer mudança.
querer não é uma atribuição muito significativa de mudanças. Mas, em muitos casos, mesmo não querendo, nós temos uma abertura um pouco diferenciada para mudanças. Quando a gente começa um processo de psicoterapia, por exemplo, vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado, né? A gente entende que o processo de psicoterapia, muitas vezes, ele não é querido. Querido não no sentido de ser algo fofo ou algo que as pessoas gostem, mas uma coisa de ser quista. Muitas vezes ele não é algo que as pessoas querem. Mas existem pessoas que têm uma abertura um pouco mais significativa para a recepção da mudança que o processo de psicoterapia vai fazer. E quando nós falamos deste acolhimento de Jesus, nós estamos falando desse processo de acolher a mudança. E aí Jesus nasce em uma manjedoura. Nasce, né? Pelo contexto histórico, pelo que se conta de toda a história, disse que ele nasce num estábulo dentro de uma manjedoura. Historiadores já disseram que não é bem um estábulo. Existia, naquelas casas da época, uma parte da casa que era mais fechada, um espaço mais externo, aonde ficavam algo que se parecia com uma gruta específica e aonde era o local, muitas vezes, onde se abrigava algum animal no inverno, por ser um espaço mais quentinho, mais próximo da casa. Então, ao que tudo indica, José, Maria e Jesus foram acolhidos por alguém, por uma família, mas não havia espaço na casa da família. E aí eles foram direcionados para esse outro espaço, onde era um abrigo do inverno, para algumas coisas. Tá? Isso são algumas pesquisas históricas que foram feitas. Inclusive, saiu uma reportagem sobre isso alguns anos atrás. E aí a gente observa, então, esse contexto. Né? Ele foi concebido, né? Aliás, ele nasceu, né? Num primeiro momento, nessa manjedoura. Mas, antes do nascimento de Jesus, nós temos uma anunciação. Né? O anjo vem a Maria e fala: tu és a mãe do Filho de Deus. Mais ou menos isso. E aí, a partir deste momento, nós temos uma entrega para a mudança e uma recepção de uma mudança muito significativa na vida de Maria e de todos que pela vida dela passariam. Né? E quando o anjo Gabriel vai a Maria e anuncia esse nascimento, anuncia esse filho, ele está trazendo o convite para nós desta mudança. E quando o rei Herodes fica sabendo que vai nascer um rei, né, nós temos arraigado no nosso contexto histórico das nossas vivências e de tudo que a gente aprendeu, de que o rei, ele nasce com toda a pompa, toda a glória, num grande castelo, numa família muito importante. E aí nós temos várias passagens da vida de Jesus, onde a gente encontra outras construções a respeito de reinos, reis, nascimentos e propostas de ação. Mas antes da gente entrar nessa parte, só guarda essas informações, antes da gente entrar nessa parte, né? Então tem essa anunciação do anjo a Maria, né? Gabriel vai até ela e diz: bendita és tu, ó Maria, mãe do Filho de Deus. Né? E a partir deste momento, então, há uma concepção da mudança necessária para a existência das pessoas. Moisés já tinha trazido essa mudança antes e ela vai dar continuidade com Jesus. Né? Como a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles trazem toda essa construção. E diante disso as coisas vão acontecendo. Né? Vem essa anunciação do anjo a Maria, vem a necessidade de Maria. Né? Antes disso, né, vem o 6º mês de gravidez, onde Maria vai visitar a sua prima, e ela está esperando João Batista, e quando ela chega e cumprimenta sua prima, né, o ventre da prima se mexe nas falas da prima, e ela continua a oração da Ave Maria, né?
Bendito és tu, o fruto do vosso ventre. E aí, por que a criança mexeu? E aí vem toda essa construção, né? Essa proposta de mudança, o entendimento de um outro ser que estava também para ser concebido, para nascer, né? Para estar no mundo um pouco antes de Jesus, mas já vem aí o entendimento e o acolhimento de uma mudança muito significativa que ia acontecer naquela proposta de vivência. E depois disso, vem então a necessidade de Maria e José irem para Belém, né? Por que Belém? Porque também foi dito que ele seria chamado de Nazareno. Então, a cidade de Nazaré, em Belém. E vem então essa necessidade deste recenseamento do censo, para que eles possam então conceber, né, trazer ao mundo, trazer à luz esta nova vivência, esta nova mudança. E aí nós estamos falando de natalidade, nós temos o Natal. Natal vem da ideia de natalidade, né? E quando a gente traz essa concepção de Natal, e é engraçado a gente falar sobre isso, porque quando a gente... É engraçado a gente falar de algumas definições, porque assim, se nós formos buscar a etimologia da palavra lição, não é aprender, é ler. E a palavra manjedoura, ela não é um recipiente, ela vem de mastigar. Por isso, um recipiente para se colocar alimento ao animal. Mastigar. Que a gente, grande parte de nós somos descendentes dos nossos queridos italianos e temos sempre o mangiare. O mangiare é o comer, né? A confraternização dos italianos e por que não de todos nós brasileiros, se dá na hora do mangiare, na hora do comer, né? No apreciar o comer. E o comer é o quê? É você inserir algo e digerir esse algo, deglutir. Absorção de algo novo. Quando a gente fala que Jesus foi posto em uma manjedoura, que é um lugar onde os animais usavam para comer, nós estamos dizendo, aqui está o seu alimento, e você vai absorver esse alimento, você vai deglutir, você vai incorporá-lo dentro de você. Porque quando a gente deglute a comida, nós estamos incorporando os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. E quando a gente lembra daquela passagem bíblica de que não só de pão viverás o homem, nós estamos falando desta missão importante que Jesus tem para nos mostrar, que fala do nosso deglutir, que fala do nosso ingerir, do nosso aceite para as coisas novas. E aí, quando a gente fala de natalidade, então voltando lá para o nosso raciocínio inicial, né, para a gente não perder o fio da meada, nós estamos falando de nascimento. Natalidade é nascer. Né? E nascer, quando a gente sabe que uma criança vai nascer, a gente fica como? Geralmente, a maioria das pessoas fica feliz. E quando a gente pesquisa a ideia de nascimento ou natalidade, né, nós estamos falando de algo feliz, né? Um nascimento, um nascer de algo que é feliz, né? Uma nova vida. E quando a gente fala de nova vida, a gente também lembra da boa nova de Jesus. Porque a boa nova de Jesus nada mais é do que um convite para uma nova vida. E quando a gente vai observar a construção do significado do termo boa nova, nós estamos trazendo a ideia de uma notícia feliz. Olha onde a gente vai então. Vamos voltar ao nosso raciocínio. Jesus nasce, é posto na manjedoura, e ele é a ferramenta, o instrumento do anúncio da boa nova. Ou seja, ele nasce num lugar que está dizendo para nós, vamos absorver algo novo, e esse algo novo é uma notícia
feliz. E essa notícia feliz que Jesus vai trazer para nós, nada mais é do que o amor de Deus. Nada mais é do que o amor de Deus. Porque é isso que ele vem ensinar. Que Deus não é aquele Deus que fica te olhando e vai te castigar o tempo todo pelas ações que você faz e pelas coisas que você traz. Porque era isso que existia na época de Jesus. Né? Um Deus que era punitivo, um Deus que te punia pelas ações erradas que você fez. E isso entrou em vigor muito tempo depois da vivência de Jesus, lá na Alta Idade Média, no século XII, XIII, até o meio do século XV, mais ou menos, onde tinha-se a postura de que Deus era punitivo e que Ele punia as nossas ações. Né? E que as coisas aconteciam pela punição de Deus. Então Jesus vem e diz assim: amores, não é bem assim. Senta aqui, vamos conversar. E nesse senta aqui, vamos conversar, a gente descobre muita coisa. Por isso que a gente vem, senta aqui e conversa sobre várias coisas. Porque olha bem, a lição da manjedoura, quem é que ia pensar que a gente ia chegar numa proposta de deglutição de coisas? Né? A gente não sabe aonde o nosso olhar vai nos levar. Né? Estava conversando com um amigo ali agora há pouco, que ele falou assim, que muitas vezes a nossa contagem de tempo não pode ser um limiar para o nosso pensamento. Né? Porque o que são 150 anos pensando nós como espíritos eternos? O que são 60, 80, 90 anos pensando nós como espíritos eternos? E aí é o que eu digo para vocês, né? O que são as nossas vivências, senão novas oportunidades de observarmos as nossas manjedouras? O que tem de novo na nossa manjedoura que a gente vai encontrar para absorver? E aí a gente vem com essa proposta de no dia 24 para 25 de dezembro, trazer o nascimento de Jesus. Né? Tirando convenções cronológicas específicas, temos o nascimento de Jesus. Né? Tirando a parte das definições cronológicas necessárias para outras questões, nós temos o nascimento de Jesus, ele existe de fato. Né? Existem algumas pesquisas já que tentam dar uma precisão maior para o nascimento de Jesus, mas isso também não vem ao caso. Nós estamos nos atentando para a ideia do nascer. Né? O nascer de Jesus. E quando uma criança nasce, ela recebe coisas. Ela recebe presentes. A gente faz chá de bebê. Né? E aí, quando a gente faz o chá de bebê, qual foi o presente que Jesus recebeu dos 3 reis magos? Ouro, incenso e mirra. O ouro, porque representava a riqueza. Querendo ou não, é uma forma, é um símbolo material que representa uma riqueza. Mas o incenso e a mirra também representam riquezas. Esses 3 presentes eram presentes comuns dados a crianças recém-nascidas da realeza de fato. Porque o ouro vinha da riqueza da família, mas o incenso e a mirra eram ervas que só a realeza tinha acesso, porque eram ervas muito caras, vamos dizer assim, entre aspas, naquela época. Né? O incenso e a mirra, e geralmente eram as ervas que eram utilizadas nos banhos dos bebês. Porque eram ervas, de certa forma, que tinham uma ação calmante na agitação do bebê. E como tinha toda uma crença também de proteção e cuidado, eram ervas que tinham este intuito. Né? O incenso e a mirra. O incenso pelo cheiro, também muito característico, e a mirra por ser uma erva mais específica, né, que eles usavam na época.
Então, quando a gente vê essa entrega, né, e é engraçado porque culmina-se, né, um dos pontos significativos do nascimento de Jesus também é a estrela. A estrela que eles chamam, se não me falha a memória, que já não é mais a mesma de quando eu tinha 15 anos, já faz um tempinho, mas eles chamam, né, tem um nome específico dessa estrela, que eu não vou me lembrar agora qual é. Eu ia falar, mas acho que eu ia falar besteira, então é melhor não falar. Eu não me lembro agora qual que é, mas eles chamam, né, a estrela que guiou os 3 reis magos, levando a eles a posição correta, aonde estava aquele novo rei que nascia. Né? Então, isso também nos traz coisas novas, também nos traz um olhar muito significativo para algumas coisas. Por quê? Nós estamos vendo o nascimento de algo novo que vai nos renovar e vai trazer para nós coisas boas e que nós vamos deglutir isso. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo pessoas que estão encontrando este algo novo. Jesus tem uma passagem muito significativa, aonde ele senta com seus apóstolos depois de conversar com o público. Se eu não me engano, logo após a parábola do semeador, os apóstolos sentam com Jesus e ele vai dizer a eles o motivo, né, da sua fala por parábolas, explicando que é por conta do entendimento daquela população que é necessário. Mas ele vai dizer também que existem várias formas de absorção disso tudo. Então, existem pessoas que não querem, né, não têm uma abertura muito grande para observar as coisas novas. Existem pessoas que até têm essa abertura, mas, de certa forma, se inibem por conta de uma maioria que traz uma construção de que é necessário que as coisas se mantenham como são para que elas funcionem. Mas existem outras pessoas que têm o coração aberto para a mudança e que aceitam as coisas porque elas conseguem compreender a profundidade que aquilo traz na vida delas. E quando a gente observa a passagem do nascimento de Jesus, ela não envolve só o nascimento de Jesus, mas ela começa lá em Gabriel, no anúncio do anjo a Maria, quando Maria entende a necessidade da aceitação do novo. Uma criança é alguém novo, é algo novo, é um novo na nossa vida. E ela entende o significado da recepção desse novo. E ele continua com esse entendimento quando ela vai visitar a prima, 6 meses depois. Que a criança no ventre da prima entende também o valor desse algo novo. E culmina no nascimento de Jesus, aonde personificadamente existem 3 pessoas que representam uma população, de certa forma, ou 3, se a gente for olhar, são 3 reis magos. Então, se cada um for rei de um reino, são 3 reinos, são várias, é uma população, uma multidão de pessoas que está ali, aberto a este acolhimento. Eu ouvi uma frase hoje muito significativa que eu disse que eu ia usar na palestra, então eu vou usar. Que diz o seguinte, né? Nós temos o propósito de criar a manjedoura, mas nem sempre somos nós que decidimos o destino dessa manjedoura. A manjedoura foi criada pelos seres humanos para abrigar a comida dos animais. Mas nesse momento, quem escolheu o destino da manjedoura foi Deus. Ele disse, não, agora ela não vai. Ela vai ter um alimento, mas não é um alimento comestível, vamos dizer assim. Ele é algo deglutível, mas não comestível. É um alimento novo, é uma nova alimentação.
o alimento do amor, o alimento do carinho, o alimento do estar junto. Este é o alimento que a manjedoura nos traz no nascimento de Jesus. Dizendo para nós que Jesus não nasce só no Natal, mas ele tem a oportunidade de nascer todos os dias, porque é sempre algo novo que é nos convidar, que nos convida a observar a vida de uma forma significativa. E quando a gente traz este algo novo para nós estamos, de certa forma, mais abertos a receber essa boa nova, que é o Evangelho, que são as boas notícias. Nós temos, que o Evangelho é a boa nova de Jesus. E boa nova é uma notícia feliz, é uma notícia boa. Então, por mais que às vezes a gente pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo e vai folhando e vai lendo e começa a observar e fala assim, meu Deus do céu. É uma notícia boa. Porque é um guia. É um guia não que nós somos obrigados a seguir. Mas é um guia que quando a gente precisar, nos nossos momentos, a gente vai lá olhar e a gente vai achar alguma coisa. É um guia que quando a gente estiver feliz, quando a gente quiser celebrar alguma coisa, nós vamos até lá, vamos observar e vai ter algo significativo. E a gente sabe, que a lição da manjedoura nos ensina a absorver este novo olhar também. E a gente fala de uma riqueza sem fim que isso representa, porque veja o papel que Jesus tem ao nascer em uma manjedoura. Veja o papel de Jesus ao nascer em uma manjedoura. Ele era um rei, de certa forma. Ele foi nomeado rei muito antes de nascer. E aí é um rei que não tem todas as características e atributos de um rei padrão. Jesus já era fora do padrão, na época. E a gente observa. E é interessante a gente falar sobre isso, porque quando Jesus está adulto, que ele vai entrar em Jerusalém, que todos ficam esperando o rei entrar, porque havia sido dito que o novo rei entraria pelas portas de Jerusalém. E aí, quando as pessoas falam de rei, as pessoas já vão logo pensando, vai entrar a coroa, o cetro, o manto, num cavalo branco, e vai vir todo... Não. Ele entra vestindo sandálias, uma túnica, montado em um burrinho. E se a gente for fazer um paralelo com o nascimento dele, é a mesma coisa. Ele nasce numa manjedoura e é embrulhado em panos. Ele não veste uma roupa quando ele nasce. Ele é embrulhado em panos, porque não tinha uma roupa. Ele foi embrulhado em panos. Panos que tinham ali, naquele momento que achou, e ele foi embrulhado. E quando ele entra em Jerusalém, novamente quando adulto, ele veste uma túnica, que geralmente era feita de pano de saco. E era quente. Ele veste uma túnica e sandálias de couro para entrar em Jerusalém e vem montado num burrinho. Vem montado num burrinho. Não desprezando o animal, mas trazendo uma ideia de que não é a pompa, não é o monstruário das coisas, mas é a coisa em si. Eu fui fazer uma conversa, eu já fiz essa conversa aqui com vocês, mas acho importante a gente lembrar. Eu fui fazer uma conversa em outro lugar esses tempos atrás, e falei justamente sobre isso, sobre a questão da simbologia das coisas na nossa vida, que a gente precisa entender o significado disso. Porque nós entendermos o significado faz com que nós transformemos isso em algo simbólico para as nossas vidas. E só para a gente terminar, porque eu estou passando do horário, quando a gente observa toda essa construção e esse olhar de Jesus, nós estamos olhando justamente para esta simbologia.
o que é a simbologia de algo novo para a gente. É algo que vem chegando devagar. Muitas vezes a gente recebe no sopetão. Mas quando a gente para pensar, ele já chegou lá atrás. Ele foi dando os seus olhares, foi se apresentando para nós de uma forma muito leve. E a gente foi acolhendo, a gente foi trazendo para nós, e a gente foi significando aquilo. Então, quando a gente olhar de novo para o nascimento de Jesus, lá para o presépio, onde tem Maria, José, Jesus na manjedoura bonitinho, a gente vai entender que quando a gente observar uma manjedoura no nascimento de Jesus, nós estamos observando um alimento que está ali depositado, mas não para os animais, mas para nós. Um alimento do amor, do entendimento, da compaixão e da fraternidade, que veio sempre trazendo de forma muito singela, mas muito expressiva, todo o seu potencial para que nós pudéssemos crescer. Este é o nosso convite dessa noite. A casa, o convite feito a nós, o nosso muito obrigado. Que nós possamos estar juntos novamente em 2023. Desejo a todos um Natal cheio de luz, cheio de paz, um novo nascimento de uma nova boa nova para vocês, né? E que isso possa sempre repercutir nos nossos corações. E agora eu vou convidar todos novamente que se sentirem à vontade para fecharmos os nossos olhos, trazendo novamente a espiritualidade para o nosso convívio, para que ela possa, nesse momento, né, afagar os nossos corações, continuar o seu auxílio, nos encaminhar e que ela possa cada vez mais fazer brotar em nosso coração novos olhares e novas vivências. Que assim seja.